Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu já quero louvar ao nosso Deus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade. E eu quero, sem demora, convidar você a abrir a Bíblia juntamente comigo na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Isto, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo de número 6. Amém, irmãos? Assim está escrito na palavra: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-a, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esta palavra. Esta palavra, meu Pai, que eu creio, ela vai encontrar abrigo em nosso coração nesta noite. Estou aqui na total e completa dependência da graça do Senhor. Ministra, ó Deus, ao nosso coração. Aqui estou, meu Pai. Usa-me como um instrumento em tuas mãos. Assim eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome o seu assento, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o conteúdo desta carta, o conteúdo desta epístola, demonstra o grande amor e carinho que o apóstolo João tinha por seus filhinhos na fé. E o motivo pelo qual o apóstolo João escreve esta epístola é porque havia muitos erros, meus irmãos, muitos enganos estavam sendo ensinados e aceitos entre os irmãos. E um desses erros apontados era a imoralidade que havia no meio deles. E isto porque muitos daqueles irmãos, eles achavam que a fé em Jesus Cristo os isentava de guardar os mandamentos do Senhor e os isentava de viverem uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, por quê? Porque eu acredito
que em nosso meio estão pessoas que amam a sã doutrina, estão pessoas que vivem a sã doutrina, e muito melhor do que tudo isso, pessoas que praticam a sã doutrina. E nós entendemos, irmãos, que nós precisamos viver o Evangelho em sua essência, viver o Evangelho em sua totalidade, tal como o Evangelho nos é apresentado. E aqueles cristãos, irmãos, estavam confusos a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam alimentando a ideia de que o corpo do Senhor Jesus não era real e que ele não era um homem de verdade. E foi justamente para combater esses erros que o apóstolo João então escreve esta epístola, através da qual João ele vai afirmar a veracidade do corpo do Senhor Jesus, ao declarar que tanto ele quanto os demais apóstolos, oh aleluia, tocaram no corpo de Jesus. E isto é confirmado aqui no contexto, no capítulo 1, no versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É como se João tivesse declarando para eles: olha, nós tocamos nele, ele é real, vimos ele, tem mais, nós ouvimos a sua palavra, oh glória. E para combater a dúvida, para combater a imoralidade, então o apóstolo João fala da comunhão dos crentes com Deus, comunhão essa que gera em primeiro lugar alegria. Nós estamos vendo aqui no capítulo 1, no versículo 4, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria se cumpra. Aleluia. Comunhão essa que gera ou que liberta do pecado, como está aqui no capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Comunhão essa que protege dos erros doutrinários e morais. Comunhão essa, meus irmãos, que traz a certeza da vida eterna para cada um de nós. Aleluia. E é por essa razão que esta epístola ela traz em sua raiz a doutrina cristã, a conduta cristã. Ou seja, João, através dela, vem nos ensinar o verdadeiro modelo de uma vida cristã. E para viver a vida cristã tal como ela deve ser vivida, a pessoa precisa fazer uma escolha entre Deus e o diabo, entre a luz e a escuridão, entre o amor e o ódio, entre o espírito da verdade e o espírito do engano, do espírito do erro. Nos é dada a liberdade de fazermos a escolha. Eu entendo que nós precisamos tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. Eu quero estar com Deus, eu quero servir a Deus, eu não quero que o inimigo tenha valor na minha vida, eu quero permanecer na luz e longe da escuridão, eu quero amar o meu irmão, amar o meu próximo, amar ao meu Deus de todo o meu coração, e quero ficar longe do ódio, e quero conhecer cada vez mais o Espírito da verdade. A mensagem que esta epístola traz para nós é que a vida cristã, meus amados irmãos, ela precisa ser vivida em união com Deus e Jesus, e também união uns com os outros. Lembra
de que nós estamos vivendo o ano do cuidado, um ano através do qual eu preciso olhar para a minha vida, cuidar mais de mim, do meu relacionamento com Deus. Eu preciso cuidar das coisas de Deus na minha vida e principalmente cuidar daqueles que estão à minha volta. Oh, aleluia! E a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que aqueles que estão em Cristo, eles devem ser diferentes. E diante dessa verdade, eu pergunto para cada um de nós nesta noite: como devemos andar? Como cristão, você já se perguntou sobre isso alguma vez? Como deve ser o seu comportamento cristão? Como cristão, como devo me comportar no meio dos meus irmãos e na sociedade na qual eu vivo? Como eu devo andar? E eu quero trazer esta ministração para o nosso coração esta noite. Em primeiro lugar, eu aprendo que nós devemos andar na verdade. Nós precisamos a cada dia firmar a nossa vida na verdade. E não existe outra verdade que não seja a sã doutrina. A palavra que muitas vezes eu costumo dizer que tem o poder de moldar o caráter do homem. A palavra que tem o poder de transformar a vida de um ser humano. Nós cristãos somos convidados a viver na verdade e a praticar a verdade. Andar na verdade é andar naquilo que de fato é verdadeiro, ou agir, meus irmãos, de acordo com aquilo que é verdadeiro, viver de acordo com os princípios da verdade. Eu entendo que andar na verdade, queridos, não é apenas ouvir a verdade, mas é viver a sã doutrina que é a verdade. Veja, queridos, o que na oração sacerdotal o Senhor Jesus pede ao Pai, João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, com isso eu entendo que um dos instrumentos que gera a santificação na vida de uma pessoa é a poderosa palavra de Deus. E Deus pede, você sabe disso, Deus pede a nossa santificação, a santificação de todos os seus filhos. Esta é a sua vontade. Está lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Querido, quanto mais nós santificamos a nossa vida, quanto mais nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, acredite nisso, muito mais perto de Deus você fica. Aleluia. E a santificação, por sua vez, ela vai nos levar a ficar longe do engodo, longe do engano, longe daquilo que pode comprometer a nossa vida espiritual. Oh, aleluia. Mas para vivermos como filhos de Deus, nós não podemos viver da forma que nós queremos, não, mas sim de acordo com o que Deus estabelece através da verdade que é a sua palavra. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos experimentar cada vez mais uma comunhão plena com nosso Senhor. Outra coisa, nós devemos, além de andar na verdade, nós devemos andar em espírito. E isso implica, irmãos, em viver de acordo
com a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. E andar em espírito significa viver uma vida consciente, determinada e piedosa. Significa praticar oração, vigilância e comunhão cristã. Significa aprender a palavra de Deus. Significa adorar ao Senhor. Andar em espírito significa santificar-se, renunciar dos desejos pecaminosos, andar de acordo com a nova natureza, sendo direcionados pela palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus, pastor Marcelo, por termos em nossas mãos um exemplar da palavra de Deus. Existe alguém que odeia esta palavra, mas enquanto ele odeia, a igreja ama a palavra. Quem odeia, pastor? Principalmente o livro do Apocalipse, porque é nele que está declarada a derrota final dele, mas também é nele que está declarada a vitória final da igreja. Oh, aleluia. E eu quero deixar esse conselho para você nesta noite: ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Andar no Espírito é uma condição esperada para aqueles que nasceram do Espírito. É uma forma, queridos, de cumprir o propósito para o qual as pessoas foram criadas. Você pode entender isso? Olha o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6. Está dizendo assim, só acompanha, só ouça. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, essa luta constante, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Tudo isso é obra da carne, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, aleluia. Olha o versos 22, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, ou seja, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Oh, glória. Então, querido, a Bíblia está aqui nos dizendo que as pessoas devem andar de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com os desejos da natureza humana. Não. Pastor, como mais nós devemos andar? A Bíblia ensina que nós devemos andar em amor. Andando em amor, estaremos cumprindo os dois grandes mandamentos do Senhor. Não é isso que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 22? Vamos lembrar desses versículos 36 ao 40, que está dizendo assim: aleluia, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma.
e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando você passa pela carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, está escrito o seguinte lá: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Querido, é fácil entender: o sacrifício de Cristo demonstra o seu amor por nós. E segundo a Bíblia, andar em amor é viver de forma a ser bondoso, paciente e perdoar. É exatamente esse o modo de vida que se baseia no amor incondicional de Deus e que se reflete no trato com as pessoas. Então, olha para cá em nome de Jesus. Continue amando de forma incondicional. Continua amando a sua esposa. Continua amando o teu marido. Continua amando os teus irmãos em Cristo. Continua amando incondicionalmente aqueles que estão no teu trabalho, aqueles que estão na tua faculdade. Sabe por quê? Porque foi Deus, o Todo-Poderoso, que colocou esse amor dentro do teu coração. E precisamos compartilhar este amor com todas as pessoas. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Aleluia. Então esse é o modo de vida que se baseia nesse amor incondicional de Deus. Este amor que, na verdade, ele excede todo o entendimento. E como, pastor, eu preciso andar mais? Nós devemos andar como filhos da luz. Olha aqui no contexto, 1 de João 1, 5, 6 e 7, está dizendo assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. O texto está dizendo: Deus é luz, e isto aponta para a santidade e integridade absoluta. E essa luz, ela se revela por natureza, ou seja, Jesus é a luz do mundo, e ele é a perfeita revelação de Deus. Lemos e vemos isto no Evangelho de João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Certa feita, Billy Graham declarou: o homem, ele é um acontecimento que marcou a história. Ele disse: o homem, ele subiu e pisou na lua,
Mas Deus, Ele desceu e pisou na terra. Louvado seja Ele por isso. Glórias ao nome do Senhor. Andar na luz, irmão, significa viver de acordo com a verdade, na justiça e no conhecimento de Deus. Andar na luz, querido, significa reconhecer os pecados e confessá-los. Andar na luz significa permitir que a luz de Deus brilhe através de você. Viver na luz significa viver de forma a glorificar a Deus. Enfim, pastor, como devo andar mais? Nós precisamos andar com Deus. Esse desejo, ele precisa arder dentro de mim. É tão bom quanto nós vivemos esse momento que antecede a ministração da palavra, que é um momento de verdadeira adoração. As pessoas que dirigem o louvor da igreja, elas têm com elas essa responsabilidade de, através de um sincero e verdadeiro louvor, levar você a alcançar um coração preparado para receber o que Deus quer falar com você na noite. Andar com Deus, né, meu irmão Caio, é sentir o prazer de viver dentro da verdade. Andar com Deus é respeitar na sua totalidade aquilo que Ele determina através da sua palavra. Aleluia. Apenas 2 homens são descritos na Bíblia nestes termos: andou com Deus. Enoque, que é da linhagem de Sete, e Noé. E em relação a esse termo, Deus falou com Abrão quando Abrão tinha 99 anos de idade. Disse o Senhor a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso fala de sinceridade, obediência e união. O que nós encontramos registrado na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ainda na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. O livro do profeta Isaías, considerado um dos maiores profetas, capítulo 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Posso pedir um favor para você? Assim como eu vou fazer, você pode erguer a sua Bíblia agora, levanta ela em nome de Jesus. Pastor, a minha Bíblia está no celular. Levanta o celular. Aleluia. Levanta bem alto. Agora pega uma pessoa que está do teu lado aí, apenas uma pessoa que está do teu lado. Você vai erguer a tua voz agora bem alta e vai falar para ele assim: irmão, a Bíblia nos indica o caminho certo. Diga: irmão,
Então vamos andar nele. Diga, vamos andar na palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então, querido, tenha no seu coração esse desejo. O desejo não apenas de andar, né, pastor Marcel? Mas o desejo de permanecer na verdade, de andar em espírito, de andar em amor, não apenas de exalar o bom perfume de Cristo, mas andar em amor, andar como filhos da luz e, sobretudo, andar com Deus. Aleluia, aleluia. Eu acredito que você é uma daquelas pessoas que criou o hábito de despertar na madrugada e falar com o papai. É tão bom. Foi numa dessas madrugadas que por tantas vezes eu ouvi a voz de Deus. Você está ouvindo a minha voz aí? A voz de Deus é muito mais linda. Eu me lembro, pastor Marcel, porque normalmente eu vou para a sala sozinho, Natália, a Ângela tem o horário dela orar, eu tenho o meu, às vezes oramos juntos. Mas nessa madrugada eu percebi, Elanã, que ela estava roncando. E como ela roncava. E eu fui para o meu momento a sós com Deus. Orei. De repente ouviu-se uma voz atrás de mim. E eu nem me atrevi a olhar para trás. Levanta-te. Vai ao teu quarto. Estende a tua mão sobre a tua esposa e ministra sobre ela. Falei, meu Deus, o que é isso? Parecia um trovão. Mas eu me levantei imediatamente. Fui lá e ministrei sobre ela. E você sabe que nós ouvimos a voz de Deus quando nós estreitamos de uma maneira grandiosa a nossa relação com Ele. Aleluia. É tão bom, Caio, ouvir a voz de Deus, porque nós estamos ministrando sobre andar na luz, sobre andar com Deus. Só para encerrar, pastor, estou encerrando mesmo. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu não sei se você sabe, eu tive 3 princípios de infarto. 3. Peito queimando, peito ardendo, nuca queimando, transpirando ao extremo, as pernas faltando. E quando aconteceu o 3º, foi na semana em que eu havia recebido um convite para ministrar numa igreja no Rio de Janeiro. Mas aconteceu na quarta-feira, pastor, e eu fui ao médico. Eu me consultei com um cardiologista. Ele prescreveu alguns medicamentos para mim, Natália, eu tomei. Quando foi no sábado pela manhã, eu me senti bem. E eu virei para mim mesmo e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o carro e vou para o Rio. Cheguei no Rio, pastor, sábado, quase no finalzinho da tarde. O culto na igreja era às 19 horas. Cheguei e ministrei a palavra. Havia mais ou menos 12 pastores no altar. É aquela igreja que os pastores ficam sentados no altar. Terminei de pregar. E detalhe, todas as vezes que eu saio em viagem para pregar a palavra, eu vou o tempo todo da viagem adorando ao Senhor. E aquele dia eu me lembro que o hino que eu mais cantava era glória, glória, aleluia. Fui cantando. Acabei de pregar, me sai um pastor de uns 80 e poucos anos de idade, lá da direita. Pastor, e vem marchando na minha direção, pastor. E Deus toma aquele homem mistério. E Deus usa aquele homem e fala, eis meu servo.
que estou te contemplando, me adorando na estrada. E aquele infarto, eu te dei o livramento dele. Aleluia. Para encerrar agora, com todo respeito, coloca a mão sobre o ombro do irmão que está do teu lado e fala para ele assim: meu irmão, diga, minha irmã, vale a pena viver essa comunhão com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, você pode ficar de pé no seu lugar? Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, meu Deus, ela foi ministrada, e nós aprendemos, Pai, um pouco mais com a tua palavra. E nesta noite, Pai, nós ouvimos o quanto nós precisamos andar na verdade, andar no Espírito, andar em amor, andar como filhos da luz e, sobretudo, andar com o Senhor. Pai, gera cada vez mais esse desejo dentro do nosso coração, para que nós possamos, meu Deus, estar no centro da tua vontade. Nós queremos continuar, ó Deus, vivendo este relacionamento estreito com o Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, a importância que é para cada um de nós viver este relacionamento contigo, Pai. A minha oração nesta noite, meu Senhor, é que o Senhor continue fortalecendo o teu povo, fortalecendo a tua igreja, que a tua igreja receba nesta noite, que todos nós possamos receber nesta noite o teu renovo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos nesta noite sair daqui, Pai, completamente edificados pela tua palavra, que é a sã doutrina, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade tão especial. Eu te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pastor Marcelo, por favor. Aleluia. Glória a Deus.